Olá, sexto ano, é a professora Camila. Vamos lá para mais uma aula de ciências. E nessa aula, nós vamos falar sobre os microscópios e a teoria celular. Todo esse conteúdo está no livro de ciências e é bom que vocês acompanhem essa aula utilizando o livro, fazendo as anotações, anotando as dúvidas, para que vocês tenham esse material para acompanhar as nossas próximas atividades. Esse conteúdo vocês vão encontrar no livro, no capítulo 2 do terceiro tema, que começa lá na página 72. E o título vai estar lá para vocês como Os Seres Vivos e a Teoria Celular. Então, pessoal, o trabalho dos cientistas, bem como a invenção de alguns aparelhos, como o microscópio, tem um papel fundamental na identificação de seres vivos que não podem ser vistos a olho nu. Estamos falando muito em lavar as mãos, usar o álcool gel, evitar contato com outras pessoas. Mas por que tudo isso mudou? Ou por que tudo isso está acontecendo agora? Para você observar a importância dessas práticas, olhe agora para suas mãos. Você vê alguma coisa que pode pôr a sua saúde em risco? Provável que não. Isso ocorre porque esses micro-organismos que podem causar doenças são microscópicos. Eles são pequenos demais. E para identificá-los, nós precisamos de uma lente de aumento, como o que faz os microscópios. Então, o microscópio ele é fundamental na identificação de seres microscópios, seres muito pequenos, no estudo das células e no estudo dos tecidos. Para ter toda essa contribuição com a ciência, os microscópios, então, fazem um aumento de imagem que nos permite enxergar detalhes. Há 3 séculos surgiu o microscópio simples, que tornou possível conhecer o que era todo esse universo muito pequeno, todo esse universo microscópico. E esse microscópio simples ainda é bem diferente do que esse que a gente vê no vídeo aí agora. Mas ele ainda permitiu que Robert Hooke, um cientista inglês, astrônomo e matemático, observasse um pedaço de cortiça, que é um material bem parecido com casca de árvores, e observando esse material no microscópio, ele percebeu que ele era formado por várias camadas. E ele chamou cada uma dessas camadas de célula. E ele ainda teve o cuidado de desenhar o que ele conseguiu observar, o que ele visualizou ao microscópio, como você enxerga aí no vídeo agora, que é o desenho de cortiça feito por Robert Hooke. Como eu disse para vocês, o microscópio que ele utilizava não tinha todo o design dos equipamentos que nós encontramos hoje, mas ainda contribuiu de forma grandiosa para o desenvolvimento da ciência. E a palavra que Robert utilizou para definir as partes da cortiça vem do latim, também muito próximo do que a gente já fala hoje, célula, que significa pequeno compartimento. Até hoje, nós utilizamos esse termo para nos referir à unidade básica dos seres vivos, que é exatamente a célula. E definir as células dessa forma, dizendo que ela é a unidade básica dos seres vivos, quer dizer que a célula é a menor parte de um ser vivo. E, além de ser a menor parte de um ser vivo, ela ainda tem uma forma definida e uma função própria. Aqui no vídeo vocês conseguem ver que existem inúmeras células com várias formas e com suas funções também já determinadas. Já em meados do século XIX, Schleiden e Schwann aprimoraram estudos e propuseram a teoria celular. Essa teoria estabelece que a célula é a unidade fundamental da vida. Então, segundo ela, todos os seres vivos são formados por células e nas células acontecem reações fundamentais para a vida. Só que essas descobertas só foram possíveis
por conta da descoberta e do aprimoramento desses microscópios. Essa teoria celular se fundamenta em 3 pontos: de que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, todas as células se originam de outras já existentes e muitas das atividades vitais que os seres vivos realizam, elas acontecem no interior celular. Um exemplo é a respiração que as nossas células desenvolvem para garantir a energia para o funcionamento dos tecidos do nosso corpo. Hoje em dia, nós temos reconhecidos 2 tipos celulares básicos: a célula eucariota, que é essa que vocês observam aí, ó, na imagem em azul, que é uma célula cheia de estruturas internas, é uma célula complexa e é uma célula que está na maior parte dos seres vivos. E a célula procariótica, que é essa célula mais esverdeada, aí, ó, ela tem um flagelo, que é uma célula presente em seres vivos mais simples, como as bactérias. Hoje em dia, os microscópios eletrônicos, eles possibilitam a observação de estruturas celulares tão pequenas que outros tipos de microscópios não alcançam. No vídeo, a gente pode ver aí uma cientista observando uma amostra, que pode ser de uma célula de cebola ou uma ameba, que é um ser vivo unicelular, como também seria possível que a gente enxergasse a gema de um ovo não fecundado, que é uma célula grande o suficiente para ser vista a olho nu. Como vocês podem observar, o microscópio eletrônico é um equipamento com um grande aparato tecnológico e que, diferente do microscópio simples, ele nos garante uma imagem com muito mais detalhe e precisão. Mas até aqui, nós aprendemos que todos os seres vivos são compostos por células. Mas e os vírus? Eles são seres vivos? Eles não possuem células, são acelulares. Então, por eles não atenderem à teoria celular, não há um consenso científico para que eles sejam considerados seres vivos. Então, nós podemos dizer que os vírus são seres acelulares com DNA, que é um material genético que os identifica. Eles reconhecem a célula específica que eles vão infectar, mas eles não desempenham nenhuma atividade sozinhos. Eles precisam parasitar uma célula viva e fazer essa célula trabalhar para ele. Por isso, a gente chama os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, turma, não deixem de anotar o conteúdo, não deixem de anotar as suas dúvidas. Qualquer coisa, me procurem. Façam as atividades com muita atenção. Se cuidem e até mais. Fiquem bem.